Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos ao canal Virtudes. Hoje nós vamos falar novamente sobre o Terrelim. Vamos falar sobre o Terrelim número 23, Kaf Gimel. Esse é um Terrelim que é uma garantia, uma segulá. Momentos que a gente está passando por falta de tranquilidade, momentos de problemas na nossa parnassá, momentos que a gente tem bloqueios. Um Terrelim muito forte para contrabalancear isso, para desbloquear os problemas, para ajudar na parnassá e para ter tranquilidade. Muito bem. Vamos começar, como sempre, lendo os versículos de forma simples. Depois a gente vai explicar aprofundado. Tehilim Kaf Gimel 23. Mismole David Adonai Ro'i Lorsar. Um cântico de Davi. Deus é meu pastor e nada me faltará. Bino Deshet Arbitzeni. Almei Menorot. Inaeleni. Esse pastor, ele me guia em campos esverdeados, campos com bastante grama. Ele me faz repousar sobre locais que tem água, água parada, água tranquila. A gente já vai entender melhor o que isso quer dizer depois. Não é água corrente. Nafshi eshovev yanhene b'magli tzedek leman shemo. A minha alma se restaura, porque Deus me guia, esse pastor, né? Ele me guia através desse local que tem água tranquilo, nesse valezinho que tem água. Leman shemo, ele faz isso pelo seu nome. Gam ki elech begeitz al mavet, mesmo quando eu estiver indo num vale de tzel e mavet, um vale das sombras e da morte, lo irará, eu não vou ter medo do mal, que atá imadi, porque esse pastor está comigo me guiando. Deus. Shiftehal mishanteha, o seu cajado, o seu bastão, os seus utensílios que ele usa, rema e nahamuni, eles vão me consolar. E a gente já vai explicar daqui a pouco. Taroch lefanai shulchan neged sorerai. Esse pastor vai colocar, agora já não é mais pastor, agora voltou a ser um ser humano. Ele vai colocar sobre mim, Deus, vai pôr sobre mim uma mesa cheia de comida, uma mesa feita. Neged sorerai, meus inimigos vão estar lá nessa mesa também. Dishanta bashem enoshi, está escrito que ele vai colocar sobre mim, me untar com óleo, com shemen, na minha cabeça. Kosire vai, me dá para mim um copo cheio para mim beber. Artova de defune, eu só vou procurar e espero que me procurem também a bondade, somente a bondade e as coisas boas, que eu quero que elas corram atrás de mim, kolemei haerha, que venham para mim todos os dias de minha vida. Veshafti beveit Adonai leorech yamim, eu vou voltar para a casa de Deus sobre toda a eternidade, ou seja, eu quero sempre ficar na casa de Deus. Então aqui não está 100% claro, né? Que a gente lê assim sem explicação também não é 100% claro, só que agora a gente vai começar a se aprofundar nesses psukim, nesses versículos. Vamos voltar agora desde o início e começar a se aprofundar um pouco mais. Mismor le David, que é um cântico do rei Davi. Adonai Ro'i Lorsar. O rei Davi ele se enxerga de repente como um cabritinho enxerga Deus, como se Deus fosse o seu pastor. E a gente fala, Adonai Ro'i Lorsar, já que eu coloco Deus como sendo meu pastor, Lorsar, aí sim não vai me faltar nada. Qual é o grande problema que a gente tem? A gente não coloca Deus como nosso pastor, por isso que nos faltam coisas. Toda vez que a gente se afasta de Deus, Deus está o tempo todo emanando bênção, emanando brahá, querendo nos guiar, querendo nos fazer o bem, querendo nos colocar no caminho. Deus é o pastor, só que a gente não coloca Ele no nosso coração como se fosse nosso pastor. A gente coloca nós mesmos no centro, a gente esquece dele, a gente peca, então a gente se afasta dele. A primeira coisa que o rei Davi fala, se eu lembrar que Deus é o meu pastor, que ele está acima, que eu sou só um cabritinho no rebanho dele, que ele que está me guiando, loersar, aí sim não vai me faltar nada, aí sim eu vou poder receber a bênção divina, aí sim eu vou poder receber a bondade divina, tudo de bom, para mim Deus vai poder me mandar de volta. Até agora eu não estava olhando desse jeito. Bino Deshet e Arbitzeni, Deus ele vai me guiar em campos de esverdeados. O que é campo esverdeado? É um lugar que tem muita comida.
É um lugar que tem fartura, que tem muita parnassá. Se ele é meu pastor, então ele vai me levar. O pastor, geralmente, ele leva o rebanho do deserto, do lugar seco, para um lugar que tem pasto, que tem grama, que tem comida. Almei menuhot e na'alem. Também a água pode ser água que passa num rio corrente, que passa rápido, que pode afastar os cabritinhos, que pode assustar os cabritinhos, que eles têm medo de cair na água, assim explicam os nossos sábios. Só que Deus vai me trazer um local que tem água, e é uma água que eu posso beber com tranquilidade, é uma água parada, é uma água tranquila. Então a minha parnassá, o meu sustento vai vir abundante e vai ter tranquilidade, vai ser ingerido, né? Vai ser aproveitado com tranquilidade. Porque Deus é o meu pastor. Nafshi Shovev. Agora, Nafshi Shovev, a minha alma vai ser restaurada. A palavra Yeshovev também significa Lashuv. Ou seja, Yanhen, Deus vai me guiar e vai Yeshovev, vai me fazer voltar. O que acontece? O cabritinho, às vezes, ele sai do caminho. A gente também sai do caminho. Essa é a metáfora aqui. O cabritinho sai do caminho, acaba se desviando. E o que acontece? Deus vem, o nosso pastor, e ele choveva, ele machuva, ele faz a gente voltar para o caminho certo. É isso que acontece aqui também. A gente também acaba saindo do caminho e Deus, a gente quer voltar, a gente quer fazer techuvá, Deus vem e coloca a gente de volta no caminho, nos guia de volta para o caminho. Bemaglei tzedek, que é o lugar onde tem essa água parada, esse valezinho, né? Em português, se não me engano, a palavra é verdeira, alguma coisa assim, um lugar verde, que tem uma água que dá para beber com tranquilidade. Leman Shemo. E Deus faz isso por ele. Ele não faz isso por nós. Ele faz isso em nome, Leman Shemo, em seu nome, não por nossos méritos. A gente só quer voltar, só o fato da gente querer fazer tchuvá já faz a gente ajudar, nos guiar para a gente voltar para o caminho certo, para o caminho do Urui, para o caminho do pastor, para o caminho certo que é para a gente. E aí vem a continuação. Gam ki elech begeitz almavit. Mesmo quando eu estiver no vale da sombra e da morte, que é um lugar escuro, que é um lugar perigoso, loirará, eu não vou ter medo. Por que eu não vou ter medo? Ki atai madi. Porque Deus está comigo. Shifterha mishanterha remena hamuni. E ele tem o seu cajado, o seu bordão, tem todos os seus ele tem todos os seus utensílios para me proteger. Ou seja, a gente tem momentos que a gente está fora do caminho ou voltando para o caminho, ou até mesmo no caminho que a gente está no vale da morte, a gente está num lugar sombrio, que as coisas não estão claras, tão escuras, a gente tem medo de que venha uma fera e vai. O cabritinho tem medo que venha uma fera, vem um lobo e vai querer comer o cabritinho. Só que Deus está lá com um cajado para proteger. Ou seja, nada pode nos proteger se a gente lembra que Deus está lá e Deus está com o seu cajado, com a sua força. Ele nos protege, ele nos cuida. Então, quando a gente lembra disso, a gente recebe mais essa proteção. A gente desbloqueia todas as barreiras que a gente coloca por causa do pecado, por causa dos nossos pensamentos ruins, por causa da nossa visão errada. Quando a gente coloca essa visão, né, isso aqui é a continuação da nossa visão, aí Deus está lá nos protegendo com o cajado dele forte. Então essa é a metáfora. Qualquer momento que a gente estiver cercado num lugar escuro, num lugar no vale da morte, no vale sombrio, não vou ter medo mesmo assim. Mesmo que eu veja o perigo, sei que Deus está por trás, nada pode me afetar se Deus está por trás cuidando de mim. Então ele fala aqui no final, Ta'aroch lefanai shulhan, agora ele já não olha mais como se fosse um cabritinho, ele fala que eu estou comendo uma seudá, e Deus coloca para mim toda a mesa posta. Negetzorerai, eu estou na frente do meu inimigo. Explicam os sábios, mesmo estando na frente do meu inimigo, eu posso comer tranquilo, porque Deus está me protegendo. Bishanta Bashem Enroshi, ele coloca sobre mim o óleo, ele unta sobre minha cabeça, até minha cabeça ficar boa. Ele fala aqui que isso aqui significa abundância também. Óleo untado, era untado para os reis, o óleo era untado na cabeça dos reis. Kosire vaiá, meu copo cheio também, significa fartura, que não me vai faltar nada no plano material, todo o material que eu precisar, Deus vai me dar. E aqui, no último versículo, ele fala, Artov ele está fazendo um pedido, o rei Davi faz um pedido, todas essas coisas boas
somente coisas boas, Artov Hesed, Deus, eu quero que só o Tov e o Hesed, a sua bondade, as suas coisas boas, e o Defune, que elas corram atrás de mim, que elas venham para mim, Kol Yemei Hayai, todos os dias da minha vida, Veshafti Beveit Hashem, eu vou voltar para a casa de Deus, Leorer Yamim, ao longo dos dias, que seria alguma coisa como para todo sempre. Então aqui o último versículo já não é mais metáfora, é um pedido do rei Davi, né? Toda essa bondade, todas essas coisas boas, eu quero que elas me persigam a minha vida inteira. Como isso? Quando eu volto para sua casa, quando eu estou próximo de você, quando eu estou ligado com você. Então, resumindo, né? Resumindo aqui todos os pontos. Primeiro ponto, lembrar que Deus é o nosso Roi, é o nosso pastor, para tirar os bloqueios do nosso coração, lembrar que Ele que está no comando, lembrar que Ele vai nos trazer bênção, parnassá com tranquilidade, quando a gente lembra que Ele é o nosso pastor, lembrar que Ele vai nos revigorar, que Ele vai nos colocar de volta no caminho quando a gente está se desviando, que Ele tem o poder, que Ele tem o poder de nos proteger de todos os males, de acabar com nossos inimigos. A gente tem que apenas lembrar desse poder, colocar esse poder no nosso coração para que a bênção divina possa chegar. Quando a gente lembra dessas coisas que estão escritas aqui, a gente faz com que a bênção divina possa chegar. A gente pode estar, a gente fala aqui no final, mesmo estando com os inimigos não conseguem nos afetar, e a gente pede para que essa bênção volte sempre, para todos sempre, que essa bênção, que essas coisas boas nos persigam, através disso que a gente através disso que a gente procura voltar para a casa de Deus, ficar próximo da espiritualidade. Então aqui, estamos próximo do Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ano novo judaico, para quem não sabe, é um momento de julgamento, um momento que a nossa parnassá é escrita, nossos decretos. A gente tem que lembrar, a Melech Basadeh, Deus, ele poter et yader, ele abre as suas mãos, ele sustenta o mundo inteiro. A gente tem que rezar, esses dias são importantes para a gente rezar, para a gente pedir nosso sustento, pedir abundância, pedir a salvação, pedir os desbloqueios. Como isso, lembrando que Deus está no comando, lembrando que Deus, a Melech Basadeh, Deus é o rei, Deus é o nosso Roi, nosso pastor, e Ele é que vai nos guiar para o melhor. Se Deus quiser que a gente consiga fazer isso no Rosh Hashanah, fazer uma tefilá forte, ter muitas gezerot tovot, somente bons decretos para nós e para todo o nosso povo.